Eu estou de volta com o perfil de hoje, conversando com a historiadora e escritora Mary Del Priore. Mary, eu te deixei duas perguntinhas, na verdade. Como você escolhe os temas que você quer falar? Porque você é uma mulher múltipla, você fala não só sobre a história do Brasil, você fala com igual competência em outras áreas, sobre mulheres, você tem um livro maravilhoso, Histórias Íntimas, enfim, você tem... Por onde você vai bem. Então, como surgem essas escolhas? E como pesquisadora, nós temos arquivos suficientes no Brasil? Temos arquivos maravilhosos, Rogério. É bom que as pessoas saibam disso, né? A Biblioteca Nacional tem um arquivo fenomenal. O nosso Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro tem um super arquivo. O Arquivo de São Paulo, do Estado de São Paulo, é um arquivo que está extremamente bem organizado, acessível. O fato de nós termos também documentos digitalizados hoje do Arquivo Nacional, tudo isso facilitou muito e facilita a vida do pesquisador. Para o século XX, então, é fantástico. Hoje você baixa qualquer coleção de revistas, o Cruzeiro, Manchete, Veja, você tem acesso a jornais, arquivos de jornais, então a dificuldade é até você triar sobre o que você vai querer trabalhar. E nós temos uma riqueza muito grande também, Rogério, que as pessoas esquecem, são os arquivos privados, né? Aqueles arquivos que o decorador de Feng Shui, quando entra na casa das pessoas, manda jogar fora. Diz assim, isso é papel velho, o que é? Isso é correspondência dos seus avós? Põe isso fora. Isso não é bom, ao contrário, nós temos que preservar esses arquivos e eu mesma me beneficiei várias vezes do envio de cartas, de documentos. Os monarquistas, sobretudo, zelam muito pelos seus arquivos pessoais, arquivos privados, e eles são uma riqueza fenomenal que precisa ser também mantida e, de alguma maneira, valorizada. E agora, como é que eu escrevo, como é que eu escolho, né, os meus personagens? O Picasso dizia que ele não escolhia os temas dele, ele era escolhido pelos seus temas. Comigo acontece um pouco isso, né? Eu, quando eu vou para o arquivo trabalhar, digamos, num assunto, acabo sempre caindo ou vendo coisas que podem me levar para outros assuntos. Então, foi assim, por exemplo, com o Príncipe Maldito. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa na Biblioteca Nacional, já não me lembro nem mais qual livro, não sei se foi Histórias Íntimas ou se foi aquele do Outro Lado, que é uma história do espiritismo. Acabei caindo no Pedro Augusto de Saxe-Coburgo. Meu filho, por acaso, se chama Pedro Augusto. Eu nunca tinha ouvido falar nesse príncipe Pedro Augusto. Acabou ficando na minha cabeça e eu levei a pesquisa adiante. O livro ganhou um prêmio muito importante, que é o da Associação dos Críticos de Arte de São Paulo. Aí o Pedro Augusto, que detestava a Condessa de Barral, porque ela não gostava dele, me levou para a Condessa de Barral. Achei a documentação da Condessa de Barral. Eu sei que uma coisa vai puxando para outra, e eu vou me enredando, e vou gostando, e vou lendo, e estou sempre com ideias na cabeça. E você disse bem, eu gosto de operar em várias frentes. O grande historiador Jacques Le Goff costumava dizer que há dois tipos de historiadores: os mergulhadores, que são aqueles que vão em profundidade, ou os surfistas. Eu estou nessa classe, né? Eu vou para um lado, vou para o outro, mas a história é apaixonante, é inesgotável, então uma ideia vem atrás da outra. E as coisas vão surgindo no decorrer, né? Exatamente. Em geral, você está escrevendo algo, pelo menos comigo ocorre assim, eu estou escrevendo um negócio e já fico pensando, isso daria uma história. Exatamente. E por aí vai, né? E biografia é uma coisa legal, aberta de fazer, né? Apaixonante, É difícil, né? Porque você precisa precisa buscar muito conteúdo sobre o que você está falando, de quem você está falando, mas é muito rico, Eu né? acho que é tão mais rico quanto você consegue abrir uma janela atrás do biografado. Quer dizer, não é só fazer, como se fez muito no Brasil, nos anos 50, 60, aquela vidinha, nasceu em tal lugar, morreu em tal lugar, casou com fulana, ficou viúvo, teve tantos filhos, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quando você consegue contar a história do Brasil por trás, ou então a história da Europa, né, que foi o que eu consegui fazer com a Condessa de Barral, porque ela é uma mulher que morou na França, morou na Inglaterra, era amiga de Chopin, era amiga dos pintores Winterhalter, ia naqueles bailes maravilhosos, era o momento da restauração dos Bourbon na França. Então, é realmente um momento da história extremamente interessante. E quando você consegue reconstituir isso e ligar a história do Brasil, a história mundo, né, aí fica fascinante. Aí fica, né? fascinante, realmente. Nos seus livros, eu vou até mostrar um agora, eu sou fascinada por esse livro aqui. Já li, já indiquei, já dei de presente a Bessa. Que bom, esse obrigada. livro é muito, muito interessante. Esse é o Histórias da Gente Brasileira, Colônia. Depois a gente fala do outro. Nos seus estudos, nas suas pesquisas,
que você faz de séculos passados, quais são as curiosidades mais interessantes que você achou? Por exemplo, nos hábitos de higiene que se tinha, como é que as pessoas comiam, o que elas comiam, porque isso deve ser interessante, as pessoas querem saber sobre isso. Por exemplo, a medicina não era o que é hoje. Como é que as pessoas curavam pequenas doenças? Você descobriu essas coisas? Eu adoro, exatamente esse tipo de história que alguns chamam de história antropológica, que eu gosto de fazer. E essa coleção que você... Que bom que você gostou, porque eu adorei escrever essa coleção. São 4 volumes, Colônia, Império, República Velha, e o 4º volume que sai agora, que vai de 64 até 2000. O que eu resolvi fazer? Quer dizer, eu resolvi contar a história do Brasil, desde lá de trás, mas visitando sempre os mesmos temas para ver como é que nós fomos nos transformando. O caso da cozinha é absolutamente emblemático, quer dizer, a gente começa lá atrás com essa cozinha que é meio indígena, meio portuguesa, meio africana, a viagem, né, de todas as plantas que vêm modificar a nossa dieta, ao mesmo tempo uma pobreza alimentar muito grande e uma expectativa de vida muito baixa, porque as pessoas se alimentavam muito mal. E aí o que a gente vê? Quando a corte portuguesa vem para o Brasil e a abertura dos portos, começam a se abrir, sobretudo aqui nas grandes capitais, Rio, Salvador, Olinda, Recife, as primeiras casas de pasto. E quem é que está atrás dos fogões, né? São os chefes italianos, chefes franceses, os cardápios começam a aparecer. A gente vai vendo ao longo do século XIX que as pessoas deixam de comer com a mão, que era a coisa mais comum do mundo, amassar a farinha, né, de mandioca e misturar aquilo com um pouco de feijão e de carne e jogar na boca. E aí começam a chegar os serviços, as bachelas, os copos, os talheres, que muitas vezes as pessoas não sabem nem usar. As pessoas não sabiam nem usar, você falou por acaso em higiene, né? Elas não vão saber usar as privadas quando as privadas chegam, né? Tem histórias absolutamente deliciosas, né, de grandes senhores de engenho que reformam os seus banheiros, mandam construir privadas, mas os pinicos continuam sendo esvaziados toda manhã, né? Quer dizer, são esses hábitos. Não sabiam nem por que estavam fazendo. Exatamente. Depois a gente pode ver como é que vem a comida do imigrante chega no Brasil. O que o italiano traz? Traz alguma coisa? Não traz nada. Esse negócio chegou com os italianos, ova, porque os imigrantes chegam aqui mortos de fome e são eles que vão se adaptar ao feijão, ao milho, né? Bom, o milho eles conhecem já, a polenta desde muito tempo, mas enfim, a gente vai vendo que eles vão construindo uma outra coisa que não era aquilo que eles comiam muito mal, e eles começam a comer melhor aqui no Brasil, sobretudo no Oeste Paulista, onde a imigração italiana vai ser muito forte. Esses hábitos todos vão sendo modificados, também com a chegada de japoneses, e quando você chega no século XX, é uma transformação fenomenal, porque as pessoas não se dão conta. É a chegada do gás de cozinha, é a chegada da geladeira. As pessoas não tinham como preservar alimentos durante séculos. A luta contra rato, barata e mosca era permanente, né? Porque tinha que proteger os alimentos. E vai chegar também uma coisa que vai modificar a vida da mulher brasileira, que é o micro-ondas e a comida congelada. A gente não tem ideia do impacto, né, que a comida congelada vai ter nos anos 80, a aparição do supermercado, uma coisa também que as pessoas não pensam, é o fim da venda, com o cara atrás do balcão, Dona Maria, quantos quilos de batata ou de farinha? Nada disso, você agora entra numa espécie de catedral da comida, né? E as pessoas vão aprender, então, que o café da manhã pode ter presunto, pode ter queijo, não precisa ser pão, manteiga e média. Então, esse impacto da tecnologia na alimentação, a gente vai olhando lá de trás até os dias de hoje, é uma coisa impressionante, Rogério. O mesmo com a higiene, né? Essa história de que brasileiro é cheirosinho, uma ova, né? Porque tomava esse banho assim como a gente diz banho, que toma, nunca herdamos nada dos índios, tínhamos verdadeiro pavor da água, acreditava-se que os poros abertos eram condutores de doença. Quando começam a aparecer as primeiras casas de banho no Rio e São Paulo, as duchas, as tais duchas que Dom Pedro II tomava, as pessoas achavam absolutamente impossível e ridículo pagar por alguma coisa que elas achavam que era natural, que era água. Então ninguém ia tomar banho de ducha e muito menos de banheira, porque a posição deitada dentro de uma banheira de cimento remetia ao morto dentro do sarcófago. Então ninguém tomava banho de banheira. E só para te dar uma ideia, até os anos 20 e 30, havia localidades no Brasil onde as pessoas tomavam banho
uma vez por semana, aos sábados. O resto da semana era exatamente como no período colonial, lavando pescoço, pé e mão. E cabelo as mulheres lavavam uma vez por mês. Olha. Então também o impacto da higiene chegando dos produtos. Você sabe como é que se tirava cheiro de sovaco no início do século XX? Como? Com lenço de defunto. Pegava um lenço, passava no defunto e passava no sovaco. Ou então com cebola crua. Né? Então você faz uma ideia, né, de como aquilo que hoje para nós é uma exigência máxima, né? Você só pode entrar no elevador se você usar Rexona e companhia. Né? Nessa época, os critérios, né, de odor, daquilo que as pessoas achavam que podiam suportar como cheiro, eram completamente diferentes. Inimagináveis, né? Para o nosso tempo, são inimagináveis. E dentro dessa sua pesquisa, você passa por alguns momentos, como, por exemplo, a escravidão. Porque isso é um capítulo que foi cruel, mas existiu na nossa sociedade, não é? O escravo chegava a ser comparado ao preço de um animal. Sim. Isso é real, né? Sim, sim. Mas eu não falaria em escravidão, eu falaria, como dizem hoje os historiadores, em escravidões no plural. E por que isso, Rogéria? Porque a escravidão lá foi muito diversa. No Nordeste, a escravidão da cana foi uma, a do café foi outra, a do gado foi outra, a do tropeirismo foi outra. E no interior dessas escravidões, você vai ter relações entre senhores e escravos completamente diferentes, né? E, além disso, você vai ter a emergência, e é isso que eu procurei mostrar, sobretudo nessa tetralogia, de uma classe média parda. O Brasil vai se pardizando, né? Nós todos temos, no fundo da gaveta, uma avó índia, mulata, cafusa, negra, todos nós temos, né? Então, o Brasil vai se tornando pardo a partir do final do século XVIII, porque há uma mobilidade social de ex-escravos enorme, né? Isso já a partir do final do século XVIII, as mulheres, sobretudo, extraordinariamente criativas e empresárias, né, que vão ganhando a sua vida, comprando a sua liberdade, comprando a liberdade do marido, do filho, se alforriando a família. Então a ideia de uma mulher amorfa no passado é absolutamente equivocada. Completamente, né? Equivocada. Porque vende-se muito essa ideia de que a mulher passou... Imagina, trabalham desde sempre trabalharam, responsáveis pelo dinheiro, e não só a mulher negra, a mulher mulata, a mulher branca, a mulher parda, a branca rica. Eu lembro que preguiça era um pecado e naquela época todo mundo acreditava que quem pecasse ia para o inferno. Hoje ninguém acredita mais, naquela época se acreditava. Então ninguém ficava sem fazer nada. Eu me lembro que os diários da Condessa de Barral, que, como eu disse, tinha morado em Paris e Londres e tinha um engenho de cana no Recôncavo Baiano, ela acordava às 4h30, 5h da manhã e ia para o fogão com as escravas. Ia debulhar milho, ia debulhar feijão, ia socar café, ia costurar, fazer remédio para os escravos. Então, o que a gente percebe é que essas relações foram muito diferentes e no interior dessas relações houve brecha, sim, para as pessoas se alforriarem, melhorarem de vida, mudarem as suas vidas. E eu digo isso porque no século XIX, Rogéria, nós temos um número enorme de advogados, médicos, jornalistas e barões de café que eram mulatos ou negros, né? Eu lembro aqui o Barão de Guaraciaba, que era negro, que como ele era filho de escravos, ele começa tocando violino em enterros e fazendo abotoaduras com pedras preciosas, e ele se torna simplesmente um dos maiores proprietários do Vale do Paraíba, tem muitos escravos, dono de uma casa belíssima na Avenida Keller, em Petrópolis, ele se torna banqueiro, né? Então a mobilidade social e a pardização do Brasil é um fato inegável, tão importante quanto as escravidões. Fazendo uma analogia com a vida que temos hoje, nós melhoramos muito ou a gente já poderia estar mais à frente nessa questão das escravidões? Queria que você respondesse no próximo bloco também, porque nós vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo e voltamos já já com mais perfil para você. Não sai daí não, que é rapidinho.